Mas o pastor Dirceu é um amigo, um homem de Deus, um servo de Deus, um homem que conheço pouco, gostaria de conhecê-lo mais. Tenho certeza que não me decepcionaria conhecê-lo ainda mais, porque o pouco que eu conheço, sei do caráter, da índole, sei da disposição desse homem de servir a Deus. Serviu nessa igreja por mais de 10 anos, foi isso, pastor? Por 10 anos, uma década, né? E hoje nós estamos aqui, como eu disse, colhendo fruto do trabalho dele, da irmã Gilma e de todos que passaram por aqui. E eu agradeço, mas agradeço muito a Deus pela vida do pastor Dirceu, pela vida da irmã Gilma. E já tenho muitas boas notícias. Sei que Deus tem usado os irmãos de uma forma extraordinária na cidade de Oliveira, né? E como Deus tem usado, né? Porque Deus é assim, meus irmãos. Se nós nos dispusermos, se nós deixarmos, Deus usa, né, pastor? Deus faz a obra, né? Meu querido, o culto é seu. Fica à vontade. Esse pessoal não está com pressa. Tem alguém com pressa aí? Alguém vai dar lugar para carne? Não, né? Só o Espírito, né? Está acabando, então aguenta aí. É muito especial, é um culto diferente, mas os irmãos vão receber um pouco mais de Deus agora. Tenho certeza absoluta disso. Abre o seu ouvido, abre o seu coração. Amém? Mas agora, por hora, feche seus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida desse filho e servo. Deus, em nome de Jesus, como nós temos a te agradecer, Pai. Como nós temos a te agradecer. Porque na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor tem usado a tua igreja para falar conosco. O Senhor tem usado os teus servos para falar conosco. E nós sabemos que nós não somos merecedores, mas é a tua graça, e nós louvamos, agradecemos e glorificamos o teu nome por isso. E agora eu quero agradecer de uma forma particular pela vida do pastor Dirceu, da sua esposa, que tem servido ao Senhor com dedicação, tem servido com excelência, não tem medido esforços para servir o Senhor e ao seu reino. E a minha oração é que o Senhor use ele mais uma vez para falar conosco aqui nessa igreja, Pai. Que no final deste culto nós tenhamos a certeza de que o seu nome foi glorificado e essa igreja foi edificada pela tua palavra no teu Espírito, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Agora a gente usa de tecnologia, e às vezes tecnologia ninguém fala. Mas amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Queridos, uma alegria poder estar aqui, muito grande. Uma alegria, eu não sei nem explicar. Fiquei muito feliz com o convite da igreja, através da vida do pastor Sérgio, que nos convidou para estar aqui. Eu recebi o convite com muita alegria, com muito desprendimento mesmo. Fiquei muito feliz em poder estar junto com a igreja onde nós caminhamos por 10 anos aqui, não é? E hoje nós estamos lá em Oliveira, desenvolvendo aquilo que Deus determinou para nós desenvolver ali na cidade de Oliveira. E daqui a algum tempo não estaremos mais em Oliveira, estaremos indo para outro campo. Mas o Senhor tem direcionado a nossa vida, especialmente no sentido de ganhar almas. Eu quero deixar aqui minha gratidão, muito obrigado mesmo a todos que carinhosamente nos receberam aqui. Eu fiquei muito feliz. Desde manhã a gente foi alimentado aqui, e a gente foi alimentado de uma maneira muito especial, falando sobre alguns princípios importantes da igreja. E o primeiro princípio que foi ensinado aqui pela manhã foi oração. Oração. E depois, outros princípios que eu anotei aqui: comunhão. Depois, serviço. Depois, generosidade e unidade doutrinária.
Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Queridos, nesse tempo de ministério, meu ministério vai fazer 27 anos de ministério, me converti em 89, eu já estava dizendo lá, naquelas pastor Sérgio, eu me converti em 1989, e para aqueles que não me conhecem aqui ainda, quando me converti, eu estava num seminário estudando para ser padre, mas lá eu encontrei o Evangelho, e então me converti. Para aqueles que caminharam comigo aqui sabem dessa história, não é? E nós caminhamos com Jesus, então estamos nessa trajetória ministerial há 26 anos. E eu me alegro em poder estar aqui e ver que muitas daquelas pessoas que nós, quando saímos daqui, né, desse ministério, permanecem aqui. E aí eu quero agradecer toda a igreja na pessoa do pastor Sérgio, pastor da igreja, né, da Giane, que são os líderes aqui. Então eu quero agradecer na pessoa deles a todos. Mas eu vou pedir ao pastor Sérgio licença e a toda a igreja. Eu vou ter que mencionar aqui alguns nomes importantes que realmente fizeram, como o pastor disse, pessoas que participaram do início, do meio, enfim, que estão aqui. Meu pastor Tomildes, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, a vida da irmã Geralda. É com muita alegria que eu vejo vocês aqui, muita alegria mesmo, porque eu sei que através da vida de vocês, que se dedicaram tanto ao início desse trabalho, e agora vocês estão vendo aqui o fruto, sempre vale a pena, não é? A irmã Celonita, a irmã Rivalina, não poderia deixar de citar outros irmãos que não estão aqui. Quando nós chegamos aqui, havia aqui 5 pessoas e a igreja estava para fechar. E eu sempre disse que vale sempre a pena investir no reino de Deus. Sempre. Porque está aqui o resultado. Não é? Pessoas que hoje nós não conhecemos. Eu fui num congresso de pastores em São Paulo e pregando lá para pastores. Aí eu estava dizendo para aqueles pastores que a igreja comunidade é como um ônibus. Alguns entram e outros saem, não é? Mas a igreja permanece para sempre, não é? Porque as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é você que está aqui hoje. Amém? Então eu dou graças a Deus por isso. A minha esposa está aqui, minha companheira, né? Deus faz tudo perfeito. Ela está aqui, queria pedir a irmã Júnior para ficar de pé, porque nem todos não conhecem mais Júnior, nem todos, né? Alguns conhecem a irmã Júnior, né, que caminhou aqui conosco durante esses 10 anos e continuou caminhando conosco no ministério. Obrigado, irmã Júnior. Irmãos, dia festivo. E aí, não é praxe meu fazer o que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer aquilo que Deus ordenou. Amém? Vocês querem receber? Amém. Então eu vou fazer aquilo que Deus determina para fazer. Tudo com ordem e decência. Eu não cheguei aqui de ontem para hoje. O pastor Sérgio não me convidou ontem. Ele me convidou aqui mais de um mês para estar aqui. E durante esse tempo, orando ao Senhor e pedindo a Deus, Deus, o que o Senhor quer que seja falado com a primeira igreja batista em Arcos? E Deus me levou para um texto e para uma mensagem que eu nunca pensei da maneira que Deus falou comigo dentro desse texto. Não, nunca pensei. Mas o mais importante, eu vou ser breve na minha palavra. Então eu vou pedir para você, senhora, fique aqui, olhem aqui para mim. Deus tem algo para a sua vida. Amém? Amém? Mas eu queria que você perguntasse para você, o que você veio fazer aqui hoje? O que é que você veio fazer aqui hoje? Qual que é o propósito da sua vinda a essa comunidade? Porque esse aqui é um prédio. A igreja é você. Você faz parte de uma comunidade. E hoje foi falado aqui de comunhão. Não é? Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Se nós tivermos comunhão uns com os outros, disse Jesus, o mundo vai reconhecer que Jesus é o Senhor.
quando nós temos comunhão uns com os outros. Então, se você tem um propósito aqui, eu quero te pedir, em nome de Jesus, se você pode fazer isso, se você não fez isso hoje ainda, então você vai fazer agora, junto comigo. Ajoelhe no seu lugar e fale com Deus. Peça ao Senhor para falar com você. Peça a Deus, fala, olha Deus, fala comigo. Se você pode, ajoelhe e fale aí com Deus. Vamos orar juntos. Faça isso. Talvez você não ajoelhou hoje ainda aos pés do Deus Altíssimo. Isso. Ora, fale com o Senhor. Fale com Deus. Peça aí ao Senhor perdão por talvez algum pecado, algo que você tenha cometido, algo que não agradou o Senhor, e agora você pode fazer isso, pedir perdão ao Senhor. Pai, nos prostramos diante do Senhor. E nós queremos suplicar, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Eu suplico ao Senhor que pela sua graça, pelo seu amor, Pai amado, que o Senhor possa falar com o teu povo, que o Senhor possa trazer transformação, que o Senhor possa trazer despertamento, que através daquilo que o Senhor quer falar, e não eu, que o Senhor, meu Deus, possa trazer edificação para a vida do teu povo. No nome de Jesus eu te peço que prepare cada um de nós, que agora o teu Espírito Santo tenha livre acesso, ó Deus, entre nós. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária, toda ação do inimigo que caia por terra agora. Amém. E que teu Espírito Santo tenha livre acesso à nossa mente, ao nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, levantar-nos deste lugar, prontos para atender aquilo que o Senhor tem determinado para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você algo interessante. Quem aqui já foi para Israel? Quem aqui já foi conhecer Israel? Ninguém ainda conheceu Israel? Então eu quero que você viaje comigo por Israel hoje. Nós vamos fazer uma viagem para Israel, para eu poder então estar aqui trazendo essa mensagem, uma mensagem bacana, uma mensagem que vai trazer um despertamento para você. Qual o propósito de Deus para você? Não é uma mensagem temática, é uma mensagem expositiva. Mas eu coloquei um tema para que você entenda. Qual o propósito de Deus para você? Então, olha bem o que está sendo refletido aqui. Aqui é um caminho. Isso aqui é lá em Israel. E a história que eu quero estar expondo para você é uma história de uma mulher. É uma mulher que teve um encontro com Jesus num lugar muito especial. Uma mulher que teve um encontro com Cristo num poço. Jesus, ele estava no sul de Israel, lá na Judéia. E aí ele, depois de um tempo ali, ele já tinha feito alguns milagres. Os discípulos já tinham contemplado alguns milagres de Jesus, como aquela grande pesca, não é? Jesus já tinha, eles já tinham contemplado aquela grande pesca. Olha, Jesus, ele disse para Pedro, né, joga aí a rede, você vai pegar muitos peixes. E foi um momento especial ali. E eles já tinham contemplado, os discípulos de Jesus já tinham contemplado esse milagre. Eles tinham contemplado também que Jesus havia transformado talhas e talhas de água no melhor vinho. Eles já tinham contemplado isso. E de repente Jesus saiu do sul de Israel, da Judéia, e resolveu ir lá para o norte de Israel. Resolveu ir para o norte de Israel, lá na Galileia. Jesus, ele tinha que passar por esse caminho. Ele resolveu pegar os 12 discípulos e ir caminhando até o norte de Israel, lá na Galileia. Jesus precisava passar
por uma cidade samaritana. Uma cidade samaritana chamada Sicar. Ali, naquela cidade, aquela cidade foi construída em função de um poço. Um poço que ele era importante porque aquele poço ele foi feito ali por Jacó. E ele havia deixado aquilo ali para os seus filhos. E ali foi construída, erguida, uma cidade samaritana chamada Sicar. Pastor, como era essa cidade naquele tempo? Está sendo projetada ali. Toda a cidade naquele tempo era feita com muros altos. Muros muito altos, não é? E ali dentro o povo fazia ali comércio, eles moravam ali, eram muito bem protegidos. E dentro dessa cidade havia o comércio, pessoas de outros lugares entravam nessas cidades, né? E ali eles compravam tudo que necessitavam. E havia um comércio muito forte ali naquele lugar. Mas para mim continuar compartilhando com vocês, porque Jesus nesse caminho que ele passou, até chegar lá, era um caminho difícil. A Bíblia diz, no João capítulo 4, que Jesus chegou ali na hora sexta, ou seja, Jesus chegou ali no poço ao meio-dia. Ao meio-dia Jesus chegou ali naquele lugar. E aí Jesus disse para os seus discípulos assim, olha, está lá em João capítulo 4, daqui a pouco eu vou ler alguns textos para vocês. E aí Jesus diz assim para os seus discípulos, olha, vão lá na cidade, vão lá comprar alguma coisa para que nós possamos comer, porque afinal de contas, eles chegaram lá na hora sexta, ou seja, era meio-dia. Então ele disse para os 12, olha, vão lá comprar alguma coisa para nós comer. E aí eu vou conjecturar aqui com você. Eles foram lá naquela cidade para comprar comida, talvez eles encontraram lá um McDonald's e foram comprar ali um sanduíche, uma coca gelada, né? Aquele ali terreno arenoso que eles caminharam e chegaram até ali, entraram lá dentro daquela cidade, os 12 discípulos, e caminharam ali dentro daquela cidade e conversaram com comerciantes. E eles queriam comprar alguma coisa, porque o mestre estava lá no poço sentado, esperando. Jesus estava esperando que eles voltassem da cidade. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram na cidade. Não sei se ficaram 3 horas, se ficaram 2 horas, se ficaram 10 horas, não sei quanto tempo eles ficaram lá. Mas o fato é que enquanto os 12 foram para a cidade, para essa cidade samaritana, e engraçado porque a Bíblia diz também, no mesmo capítulo 4 de João, a Bíblia diz que não era normal um judeu conversar com um samaritano, porque eles não se davam bem, o judeu não se dava bem com o samaritano. No entanto, Jesus ali sentado no poço, aguardando os 12 que foram lá para a cidade, uma mulher se aproxima de Jesus, uma mulher samaritana, obviamente. Agora, por que aquela mulher estava indo tão tarde buscar água? As mulheres naquele tempo buscavam água cedo, bem cedo, porque era muito perigoso uma mulher ficar sozinha, ir sozinha até o poço, porque naquele tempo poderia passar alguém e poderia acontecer algo grave com as mulheres. Grave. Então as mulheres iam muito cedo. Normalmente elas iam no máximo na hora terceira, ou seja, no máximo até as 9 horas da manhã. No máximo elas iam lá com seus cântaros, né, para pegar, buscar água. Mas uma mulher foi ao meio-dia. Os 12 desceram e Jesus sentado ali, aguardando. E aquela mulher, quando ela está caminhando para o poço, aí ela vê aquele homem, vê Jesus, e ela mesmo meio constrangida, ela chegou para pegar água, para encher o seu cântaro. E Jesus, ao ver aquela mulher, ele entendeu tudo. Jesus entendeu tudo. Aquela mulher chegou ali, Jesus falou assim, olha, dá-me água para beber. E aquela mulher, ela falou com Jesus, esse poço é profundo, você não tem nada com que tirar. E Jesus começou então a falar sobre Deus para aquela mulher.
Aquela mulher começou a falar sobre coisas da lei. Coisas da lei. Mas Jesus não disse para ela, Jesus, olha, eu quero falar com você sobre coisas de Deus. E alguma coisa que ele falou, e vocês vão lembrar aqui, é uma coisa importante, que Jesus estava à procura de verdadeiros adoradores que adorassem em espírito e em verdade. Diz o texto da palavra de Deus. Verdadeiros adoradores que o buscam e que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o contexto daquilo que essa noite Deus quer falar com você. Esse é o quadro daquilo que Deus quer falar. Qual que é o propósito de Deus para você? O grande propósito de Deus para a igreja dele. E quem é a igreja do Senhor aqui? Levanta a mão, eu sou a igreja. Então, o propósito de Deus para a sua vida é encontrado nesse contexto. E para a gente continuar, eu vou ler o texto aqui para você, não precisa abrir, eu vou ler para você aqui, no capítulo 4 do Evangelho de João. Vou ler apenas alguns versículos da continuidade dessa história. A partir do verso 27 diz assim: neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Porque eles haviam ido na cidade para buscar o quê? Comida. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura algum trazido alguém ao que comer? Disse-lhe Jesus: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro dito: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador, o propósito de Deus. Queridos, esse é o contexto. O que aconteceria se uma mulher, escute isso, o que aconteceria se uma mulher que havia ficado com 5 maridos, porque naquela conversa com Jesus, a primeira coisa que ela diz para ele é que meu marido não está aqui. E Jesus diz: sim, disseste bem, porque você teve 5, e este que você está vendo agora não é seu marido. 6. O que aconteceria se uma mulher dessa chegasse nessa comunidade? Qual seria o julgamento que nós faríamos? Que mulher depravada! Que mulher sem vergonha! Que mulher é essa?
Mas olha para você ver, entenda isso. Através daquela mulher, Jesus entendeu o propósito que haveria de acontecer ali naquele momento. E ele compartilhou com aquela mulher sobre vida nele. Aquele que beber da minha água nunca mais voltará a ter sede. E aquela mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher depravada, uma mulher que talvez muitos de nós não chegaríamos nem perto dela, uma mulher que talvez chegasse perto de nós, certamente nós a julgaríamos. Mas Jesus não julgou. Ele disse: olha, a água da vida vai fluir na sua vida. E os 12 estavam lá. De repente os 12 voltaram. Eles voltaram, encontra aquela mulher ali, e eles ficaram assim: meu Deus, provavelmente eles ficaram aqui agora, que não vão falar com o mestre, eu não vou falar nada de você, eu também não. E se eu estivesse no lugar desse também, eu não ia falar nada. Eu não iria questionar Jesus. Não iria questionar. Mas o fato é que Jesus, compartilhando com aquela mulher, ela saiu dali, ela deixou o seu canto ali e correu para a cidade. E os 12 chegaram ali e provavelmente, aí conjecturando mais uma vez, talvez eles colocaram um pano lá no chão, assim. Colocou lá os sanduíches do McDonald's, aquela coca gelada, não é? E mestre, vamos comer. E Jesus disse para eles: eu não tenho fome. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo esperava muito mais dos seus discípulos. E isso me assusta. Sabe por quê? Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos já conheciam que Ele era verdadeiramente o Salvador. Eles tinham contemplado com seus olhos os milagres que aquele homem poderia fazer. Isso me assusta, não sei se assusta você. Sabe por quê, queridos? Eles estavam como eu e você. Entraram numa cidade cheia de quê? De gente, de pessoas. E aquela mulher sozinha, uma mulher depravada, uma mulher que naquele tempo os homens, ninguém dava ouvido para ela. Pois ela chegou lá, porque ela realmente foi tomada, ela entendeu que aquele era o mestre, aquele era o Salvador, Jesus era o Senhor. Aquela mulher ela entendeu o que Jesus havia falado com ela sobre salvação. Jesus entrou na vida daquela mulher e ela, cheia de alegria, ela chegou naquela cidade. Ela talvez, não sei, estou conjecturando aqui, talvez ela chegou lá dando saltos e dizendo: olha, tem um homem lá no poço, ele disse tudo sobre a minha vida, vão lá, será que não é aquele homem, o Cristo? E aí, pastor Sérgio, eu olho para mim, porque aquela mulher sozinha, ela levou toda a cidade a Jesus. Uma improvável mulher. Agora os 12 discípulos, é isso que mexe comigo. E é isso que Deus falou no meu coração para trazer aqui esta noite. Qual o propósito de Deus para a sua vida? O que você espera que Deus pode fazer através da sua vida? Os 12 discípulos entraram dentro de uma cidade cheia de movimentos, cheia de pessoas, comércio para tudo que é lado. E nenhum deles falou assim: olha, o mestre está lá. Nós vimos, ele transformou talhas e talhas de água no melhor vinho. Nós contemplamos o milagre que ele fez da pesca, a ponto de um barco quase afundar. Nós caminhamos com ele, nós vimos aquele homem fazer curas. Nenhum dos 12 falaram nada. Pastor, o que você está querendo dizer para nós? Eu vou dizer para você o que Deus falou para mim, e que com certeza serve para você, que está fazendo 30 anos hoje, que pode ser o dobro, se você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, no aniversário de 31 anos, se você entender
O que Deus está falando para você, primeira igreja batista, você é a igreja do Senhor. Eu estou falando para você, não estou falando para o prédio, estou falando para a igreja do Senhor. Para você. Qual o propósito de Deus na sua vida? Sabe, nós estamos aqui, alguns nós estamos em uma cidade chamada Argos, cheia de comércio. Estamos numa cidade cercada de indústrias, onde vocês certamente trabalham. Estamos em uma cidade com escola, onde provavelmente você e os seus filhos estudam. Estamos numa cidade em que você tem postos de gasolina, supermercado que você vai lá comprar. Estamos numa cidade que talvez você tenha aí academias onde você vai lá malhar. É ou não é verdade? Sim ou não, queridos? Sim. E o que você tem dito para as pessoas dessa cidade? Você tem dito: o Cristo, aquele que me salvou, eu sou uma pessoa feliz e alegre porque esse Cristo entrou na minha vida, eu tenho comunhão com Ele, eu caminho com Cristo há 30 anos, há 20 anos, 16 anos, 15 anos, 10 anos, eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele transformou a minha vida era um lixo, não tinha nada na minha vida, mas Jesus, depois que entrou na minha vida, Ele transformou ela, e agora eu sou assim. O que você tem dito para essas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno? O grande propósito de Deus para a sua vida é que você cumpra o mandamento que o próprio Jesus deu em Mateus no capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Pastor, como igreja do Senhor, estava compartilhando com o pastor que o meu desenvolvimento em relação ao evangelismo é muito mais aguçado do que até como pastor. Queridos, você precisa se levantar, você precisa entender que Deus não vai usar anjo para levar a salvação desse Jesus para as pessoas que estão à sua volta, seja seu parente, seja seu vizinho, seja o seu colega de trabalho. Será que você não tem compaixão por essas pessoas? Aquela mulher depravada foi para dentro daquela cidade, gritou para os 4 cantos que tinha um homem diferente lá naquele posto sentado, um homem que poderia trazer salvação para eles. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu lá mais 2 dias, e toda a cidade foi de encontro a Jesus. Agora, o que você está fazendo? Nos dias de hoje, tenho dito o tempo inteiro, as igrejas, que sou eu, você, nós estamos fechados. É uma alegria poder vir aqui hoje e comemorar 30 anos com você. E a gente chega aqui, a gente fica alegre. E eu falei: pastor, glória a Deus, pastor, pela sua vida, porque você tem insistido para que as pessoas venham à escola dominical. Quero dizer para você, é um privilégio ter a escola dominical. Porque olha aqui, lá em Arcos, lá em Oliveira, com centenas de igrejas, em várias igrejas lá naquela cidade, só 3 têm escola dominical. E o resto é tudo enganado. Sabe por quê? Quem não estuda, não vem para a escola dominical, é levado por qualquer vento de doutrina. Sabe por quê? Sabe o que liberta? Verdadeiramente, é isso aqui, a palavra de Deus. Verdadeiramente sereis livres se você ter um encontro com Deus através da palavra dele. Nenhum vento de doutrina vai te levar para lugar nenhum. Nenhum. A palavra que Jesus deu para aquela mulher foi uma palavra de libertação. Nós ouvimos falar tanto em libertação hoje, não é? Grande culto de libertação. Vem, traz sua família. Mas ninguém diz assim: grande culto de libertação através da palavra de Deus. Aí ninguém vem. Queridos,
eu quero dizer para você com todo amor, porque eu sei que há pessoas aqui que me conhecem há muito tempo, mas há outros aqui que não me conhecem. Queridos, escute, vou falar com você, escute isso. Escola dominical é um privilégio. Escute isso que eu estou falando para você. As igrejas estão banindo esse negócio. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles estão banindo isso para quê? Para ter o domínio sobre a vida das pessoas. E aí ficou fácil. Eu te domino e tudo que eu disser vai ser o quê? Verdade. Porque você não vai se comportar como a igreja de Bereia, que está lá em Atos, né? A igreja de Bereia era esperta. Os apóstolos falavam e a igreja ia lá e ela obedecia isso mesmo. Por quê? Porque a igreja contemporânea não está lendo Bíblia. Onde você pensa em chegar se você não tem devocional? Se você não tem prazer de ter intimidade com Deus? Eu até postei no grupo da minha igreja que oração é a mesma coisa de respirar. Nós deveríamos orar como respirar. Se a gente parar de respirar, a gente o quê? Morre. Se você parar de orar, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. Quando o pastor Sérgio começou a falar de oração aqui, eu me lembrei disso. Se você parar de orar, você vai morrer espiritualmente. Morrer. Como que você quer ter uma vida transformada se você não tem prazer de falar diariamente com o Criador? Com o único que pode verdadeiramente te dar vida e vida em abundância. Sabe, queridos, tem um momento em que Jesus conta uma parábola de 10 leprosos, e esses 10 leprosos foram curados e foram se mostrar para os sacerdotes. Mas um voltou. Glória a Deus, né? Um voltou. Que coisa impressionante. Dos 10, um voltou. E esse que voltou se prostrou diante de Jesus, agradecendo ao Senhor. E aí eu volto aqui para aquela mulher e o contexto dos 12. Irmãos, quando aqueles 12 voltaram, Jesus esperava que voltasse junto com eles no mínimo 12. No mínimo 12 pessoas. Porque eles falaram com muitas pessoas. Talvez você esteja falando com muitas pessoas. E talvez você esteja assim, puxa vida, mas eu tenho orado tanto pela conversão dos meus pais. Eu tenho orado tanto pela conversão de um amigo. Não é? Mas o que você tem feito para ele se converter? Você vai orar o resto da sua vida. Mas se você não anunciar que há um Salvador, que existe um Salvador para a vida dele, você vai continuar orando. E ele vai continuar na vida que ele está. Quem está me entendendo aqui? Queridos, então escute isso. 30 anos. 30 anos de vida dessa igreja. Há a possibilidade de, em um ano, escute isso. Se você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, há a possibilidade de um ano. O pastor Sérgio tem que fazer 2 cultos. Ninguém disse amém. Vou repetir para me ouvir um amém. Se você entender o propósito de Deus para você, e você investir na vida, tenha compaixão. Um dos princípios mais nobres da igreja do Senhor, que é eu e você, é nós termos compaixão das pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Tenha compaixão das pessoas. E se você investir na vida dela durante um ano, se você investir na vida dela, dando ela atenção, fazendo amizade com ela, não é? Como Jesus sentou ali no poço, senta na sua casa e convida para tomar um café, se aproxima de um pecador. Igreja não tem que andar só com igreja, igreja tem que caminhar com o pecador. Quando foi que Jesus caminhou com a igreja? Jesus só caminhou com o pecador em todos os momentos da trajetória dele na Palestina, pregando o Evangelho. Jesus estava o tempo todo com o pecador. Eu não sei quem foi que falou que crente não tem que
Mas intencionalmente, você deve se aproximar de uma pessoa que ainda não tem Cristo. Até que ela veja em você Jesus Cristo. E você possa dizer para ela: eu sou assim porque Jesus me salvou. Jesus transformou a minha vida. Esse Jesus, Ele é maravilhoso. Esse Jesus é algo que pode trazer transformação genuína para a sua vida. Você quer esse Cristo para você? Normalmente as pessoas, quando vê Jesus na sua vida, eles vão dizer assim: olha, eu quero esse Jesus, então vou orar contigo agora, para que Jesus possa entrar na sua vida e transformar a sua vida. Será que isso é tão difícil? Aquela mulher depravada saiu gritando para os 4 cantos: tem alguém lá no poço? Não será eu o Cristo? Mas sabe o que está acontecendo com a igreja contemporânea? Nós estamos vendo nossos amigos morrendo e indo para o inferno e olhando assim, e ainda comentando: coitado do fulano, morreu sem Cristo. Meus irmãos, Jesus está convidando, aliás, convocando você, para que você seja como essa mulher depravada, não como os 12, que talvez você esteja. Os discípulos, nesse momento, eles não atenderam e não entenderam o propósito de Jesus. Talvez você esteja como eles, como eu pensei que estava também, porque os 12 foram para aquela cidade, mas não ganharam ninguém. E você talvez conhece Jesus, assim como eles. Você tem comunhão com Ele, você entende, você vem aqui e estuda a Bíblia. Alguns aqui devem ter lido a Bíblia até mais de uma vez. E daí, o que você tem feito com todo esse conhecimento, se você não tem coragem e ousadia para dizer para aqueles que estão indo para o inferno: olha, tem um Jesus, tem um Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados, para livrar você da morte e do inferno. Alguém que foi capaz de se prender no madeiro, das piores mortes daquele tempo, em demonstração de amor a você, para te livrar da morte e do inferno. Se você entendeu que o propósito de Deus com a igreja dele, esse é o maior propósito de Deus para você e para mim. Se vocês quiserem continuar como estão, ótimo, pastor Sérgio, porque quando eu vier para o aniversário de 31 anos, eu vou encontrar aqui os mesmos rostinhos. Mas se vocês quiserem, e hoje eu vejo que tem muitos rostinhos novos aqui, se vocês quiserem entender o propósito de Jesus, o propósito de Deus para a sua vida, o ano que vem, aí o pastor Sérgio vai estar assim: pastor, nós estamos realizando 2 cultos, e o aniversário desse ano vai ter 2 cultos, porque a nossa igreja, ela multiplicou. Amém. Porque nós entendemos o propósito do Senhor. Nós entendemos que nós precisamos obedecer a um grande mandamento de Jesus: vão, faça discípulos, seja um discipulador. É assim que a igreja do Senhor cresceu muito. A igreja primitiva entendeu o propósito do Senhor, porque depois disso, e depois de passado algum tempo, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, mas é muito fácil, né? Porque Jesus foi ele, né? Ele mesmo falou com aquela mulher. Agora eu não sou Jesus, eu não tenho toda essa capacidade. Deixa eu te falar uma outra promessa que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio. Então, queridos, não tenha receio. Abre a sua boca, fale desse Jesus, e Ele vai completar aquilo que Ele quer no coração daqueles que você falar. Amém. A Bíblia nunca volta vazia. Está dizendo para a irmã Elaine: a palavra de Deus jamais volta vazia. Jamais ela volta vazia. Talvez você esteja pensando: pastor, mas isso é muito difícil. Querido, o Espírito Santo de Deus, ele já desceu sobre a vida dos discípulos. E quando você aceitou Jesus, ele já está em você. Amém ou não? Amém. O Espírito Santo está na sua
sua vida. Então creia que Ele vai te direcionar, Ele vai te dar as palavras, você tem que crer nisso, que Ele vai te dar as palavras, o Espírito Santo vai fazer você falar, Ele vai dar a direção para você falar de Jesus, e aquela pessoa vai entender, assim como você está entendendo agora, o propósito de Deus para sua vida. Amém ou não? Amém. Então, se você entendeu, eu disse que seria rápido. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, em sinal de que você está disposto a fazer como aquela mulher depravada, abrir a sua boca e falar do amor de Deus para toda criatura. Estamos numa cidade cercada e Jesus espera que você seja como aquela mulher e tenha coragem de falar ousadamente que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Amém. Estão dispostos a fazer isso? Amém, queridos? Amém. Olha, Jesus espera isso de você. Ele não vai falar anjo de Deus, algo para mim, para você. Sabe esses batismos que foram realizados aqui hoje? Talvez seja o princípio de algo tremendo que Deus vai fazer através da sua vida. E muitos irão batizar, porque você vai sair daqui hoje com essa convicção. O propósito de Deus para a minha vida é levar o Evangelho, levar a salvação para aqueles que estão perdidos. Amém, queridos? Amém. Então, olha, levante sua mão e feche os olhos, levante sua mão. Vamos ver. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu, como teu filho, como ministro do Evangelho, eu consagro ao Senhor essas mãos que estão levantadas, entendendo o propósito do Senhor, entendendo que o Senhor quer usá-los como instrumentos de salvação. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa agora tirar todo impedimento, tirar tudo aquilo que tem impedido o seu povo de levar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estão perdidos. Levanta aqui, Deus, levanta aqui uma grande comissão, levanta aqui, Senhor, como aquela mulher depravada, muitos que estão com as mãos levantadas aqui. Use, Senhor, cada vida para salvar, para levar o Evangelho do Senhor para a vida daqueles que estão perdidos e talvez indo para o inferno. Pai, no nome de Jesus, se Satanás tem falado ao ouvido desse povo contrário, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda hoste maligna, em nome de Jesus, e que nós sejamos livres para realmente levar o seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém?